Olá pessoal, nesse vídeo intitulado A Guerra dos Chips, ele vai ser uma continuidade do último vídeo, né, Guerra Fria 2.0, eventual Terceira Guerra Mundial, e esse vídeo é inspirado no livro do americano Chris Miller, livro com a mesma intitulação, né, A Guerra dos Chips, que nesse livro A Guerra dos Chips, o Chris Miller ele prevê um eventual conflito armado, né, um conflito armado, bélico direto, entre Estados Unidos e China pela disputa de hegemonia econômica, política, e tendo a tecnologia, o domínio da tecnologia como pivô, como motivo da beligerância, né? E para começar, eu não posso esquecer de citar, porque é algo que sempre me vem à mente quando se fala da guerra dos chips, essa guerra aí ideológica, tecnológica entre China e Estados Unidos, da guerra do futebol, que aconteceu aqui na América Latina em 1969, mas precisamente na América Central, era eliminatórias da Copa de 70, e aí El Salvador e Honduras se enfrentaram belicamente por conta do resultado de uma partida de futebol. Já existia escaramuças nos dois lados, tanto do lado dos hondurenhos quanto dos salvadorenhos, e aí um resultado contestado das duas seleções, primeiro provocou a quebra-pau nas ruas, quebra-pau, sequestros, assassinatos, e depois houve o envolvimento dos dois exércitos. Guerra que durou 4 dias e deixou 2.100 mortos. Como os dois países são dos maiores produtores de bananas do mundo, então eu vi uma reportagem bem irônica, né? Que falava assim: para os vencedores, as bananas. Né? Vamos falar agora de nossa guerra 2.0. Essa guerra, né, a previsão desse conflito, é um livro lançado esse ano, né, em 2023, começa por conta da assunção do Donald Trump, né, a presidência dos Estados Unidos. Então, quando ele vence, ele bota na prática um discurso que ele já trazia da campanha de taxar os chineses, né, aumentar os impostos de importação, porque os Estados Unidos estavam importando muita coisa da China, e aí aquele mesmo discurso proteccionista que é uma tradição americana, né? Está prejudicando a indústria local, está prejudicando os empregos. Então ele vai lá e aumenta a taxa de impostos, dá subsídio para os agricultores, para o milho dos americanos serem mais competitivos no mercado. Então, a partir do governo Donald Trump, os Estados Unidos foi lá e aumentou em até 25% a taxação das importações oriundas da China. Né? Como é que a China responde? Com desvalorização artificial da moeda, que é uma prática chinesa também, né? Há muito adotada na China de desvalorizar a sua moeda, o yuan. E aí, desvalorizando a moeda, o mercado chinês se torna mais atrativo, as importações da China se tornam mais atrativas, e aí no mundo com aqueles produtos que a gente conhece bem, né? Alguns de procedência duvidosa. Essa foi a reação da China, né? E também taxar, colocou a regra aí de reciprocidade, né? Em 25% as importações americanas. Né? Nesse intervalo, entre a China e os Estados Unidos, existe uma ilhazinha chamada Taiwan, que seria a nova Cuba, né? Se Cuba foi o ápice, foi a ilhazinha alegada à irrelevância, que foi o pivô, o pomo da discórdia, que quase levou a uma terceira guerra mundial nuclear. Hoje a gente tem Taiwan, né? Uma ilhazinha que está ali próximo à China, na área geográfica da China, e que reclama a independência, mas a China considera parte do seu território da República da China. Essa própria ilhazinha, Taiwan, na época da Guerra Fria, já era um motivo de disputa, né, entre a própria ilha, Estados Unidos, China, né, os Estados Unidos na época da Guerra Fria, tentando manter uma zona de influência ali no Oriente, impedindo que a ameaça comunista se alastrasse.
deu apoio completo à ilha, contra a invasão chinesa, né? A China queria invadir, mas aí a Estados Unidos ameaçou que se a China ameaçasse ia meter bomba nuclear, e na época a China não tinha bomba nuclear, aí a China se segurou, né? Segurou faixa, vamos usar o negócio popular. E para vocês entenderem melhor do que se trata Taiwan, Taiwan é uma ilhazinha, né? Que sempre foi considerada parte da China, território chinês, mas durante a Segunda Guerra Mundial e logo após a Segunda Guerra Mundial, há uma invasão da ilha, né? A invasão da, na verdade não é invasão, né? Havia uma guerra civil na China entre o Exército Vermelho de Mao Tse Tung e o exército de, como é o nome? Deixa eu ver o nome aqui que é esquisito. Chiang Kai-shek. Havia uma disputa pelo controle político da China, né? O Chiang Kai-shek, ele foi derrotado e aí a China, né, mal consegue fazer a revolução comunista e tomar o controle do poder na China. O Chiang Kai-shek, derrotado, ele vai para Taiwan. Ele vai para Taiwan e lá se exila, se refugia e acaba criando a República de Taiwan. A China nunca reconheceu, Estados Unidos apoiava Taiwan, e aí que aconteceu que, em dado momento, a partir de 1980, os Estados Unidos reconheceu Taiwan como um território, como parte integrante da China continental, para que as relações diplomáticas com a China fossem restabelecidas, mas manteve sempre uma relação ambígua, no sentido de que reconhecia perante a China de que Taiwan fazia parte da República Chinesa, mas tinha um pacto, né, um pacto de defesa mútua com Taiwan, né? E o pacto de defesa mútua, na verdade, um pacto de defesa de Taiwan, né? Porque se os Estados Unidos leva pau, foi atacado, Taiwan, pelo menos naquela época, não teria a mínima condição de prestar apoio militar aos Estados Unidos. Hoje talvez, né? Porque os Estados Unidos armou Taiwan até os dentes, então hoje é diferente. Mas essa ambiguidade se mantém até hoje, né? A China nunca aceitou que Taiwan fosse uma república independente, os Estados Unidos manteve essa postura aí de ambiguidade. Nos dias de hoje, o chefe de governo americano, o Joe Biden, fala que Taiwan continua sendo uma república independente, que os Estados Unidos apoiará no eventual guerra contra a China. Mas já o parlamento americano fala diferente, né? Fala que Taiwan deve decidir o próprio destino e que esse acordo firmado de defesa mútua com os Estados Unidos já caducou e não vale mais, né? Vamos ver na hora H o que é que vale, né? Então, volta e meia, Taiwan faz alguma provocação à China, né? O próprio Estados Unidos, algum parlamentar americano, algum figurão do governo americano vai lá fazer uma visita, a China se aborrece, faz exercício militar na área. E essa é a história de Taiwan, né? Então, Taiwan pode ser o pivô dessa nossa terceira guerra mundial, 2.0, Guerra Fria 2.0, que é o ponto de transição para uma terceira guerra, porque Taiwan produz hoje nada mais, nada menos do que 53% dos chips consumidos no mundo, né? Então, assim, esses chips são usados desde um ferro de passar-roupa, um celular, a um tanque de guerra, né? São chamados semicondutores, né? Microchips que são usados em grande escala para uso militar. A Rússia hoje, devido às sanções, enfrenta muita dificuldade em desenvolver material bélico justamente porque não está tendo acesso a esses chips, né? Fala-se até que a China está importando matéria de consumo doméstico, equipamento de consumo doméstico só para tirar os chips, para fazer uso militar. Então, quem domina os chips, domina o mundo, né? No final das contas, essa disputa dos Estados Unidos pela hegemonia, a luta por hegemonia, né? Hegemonia política, econômica, quem tem dinheiro é que manda, né? Há uma previsão que, inevitavelmente, há 50 anos, a China será a maior economia do mundo, né? Não vai ter o mesmo nível de desenvolvimento social, tecnológico, talvez, que os Estados Unidos, mas será a maior economia do mundo, né? Vai ultrapassar os Estados Unidos. E os Estados Unidos não quer perder esse posto de a maior economia do mundo, porque, afinal de contas, quem tem dinheiro é que manda.
né? Então imagine se a China domina e vai de Taiwan, e a China, que já detém um grande mercado, já é uma grande produtora de chips no mundo, abocanha 53% do chip fabricado no mundo que vem de Taiwan. Então seria um desastre para os Estados Unidos. E é uma guerra mesmo por hegemonia política, econômica, e os chips é um ponto crítico nisso, né? Essa hegemonia dos Estados Unidos como maior potência econômica do mundo já foi ameaçada pelo Japão entre a década de 50 e 80, né? O Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, derrotado pelos Estados Unidos e os aliados, foi-se feita uma ocupação americana no Japão, e os Estados Unidos, né, para que esse país não fosse seduzido pela maré vermelha, né, mais uma ali na área de influência da União Soviética comunista, foi feito muitos investimentos econômicos no Japão, pelos Estados Unidos, como assim foi feito na Coreia do Sul. A questão é que o Japão cresceu tanto da década de 50 até 80, né, falasse do milagre japonês, que os Estados Unidos começou a sentir ameaçado, né, passou a sentir-se ameaçado, e começou uma política de boicote mesmo, a economia japonesa, né. A partir da década de 90, os japoneses não conseguiram manter o mesmo nível de desenvolvimento, e teve uma hora que houve mesmo uma estagnação econômica, né. Hoje foi passado pela China, por influência direta dos Estados Unidos, que tomou medidas para frear o Japão. Essas mesmas medidas, os Estados Unidos tentam agora contra a China, porque não quer perder o posto de primeira economia do mundo, né? Então tenta controlar ali a área de influência chinesa, né? Restringir os mercados chinês, proibiu a empresa de vender tecnologia, várias empresas americanas de vender tecnologia para a China, e a China vai no mesmo sentido, né? Sentido contrário, em direção aos Estados Unidos, adotando as mesmas medidas, né? E aonde é que o Brasil fica nisso tudo? Bom, o Brasil tem aí no seu mercado, até hoje, a maior fonte de renda, as commodities, ou seja, a matéria-prima, né? Não é um país que exporta tecnologia, que produz tecnologia, basicamente ainda é um país agrário, não é um país industrializado, não produz tecnologia, e 25% dessas commodities, matéria-prima, vai para a China, 11% para os Estados Unidos. Esses dois países numa guerra fria, 2.0, econômica, um sancionando o outro, né, aumentando as taxas de importação, o que acontece é que os Estados Unidos para de importar da China, a China dos Estados Unidos, a indústria local ela desacelera, demanda menos de matéria-prima, e o Brasil vende menos, também perde, né? O Brasil também perde economicamente porque vai vender menos matéria-prima. E aí, se a guerra prevista para 2027, se ela acontece, né? Fala-se que, acho que é 2025, tem eleição americana, fala que a China pode aproveitar a distração americana com as eleições para invadir Taiwan. Onde é que o Brasil se posiciona? No governo atual que temos, né, um governo que está mais alinhado com a esquerda, né, e a gente vai falar também do BRICS, né, do bloco econômico aí entre Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul, e chegando outros agora, que sempre vem tendo oposição ao bloco europeu, aos Estados Unidos, como uma hegemonia econômica no mundo, né, tentativa de criar uma moeda própria do bloco. Seria natural que o Brasil se posicionasse do lado da China, né, que certamente vai atrair Índia e Rússia nessa guerra, né? Seria natural que o Brasil se posicionasse ao lado desse país, né? Mas claro, antes disso o Brasil vai tentar manter sua posição neutral o máximo que puder. Mas se for inevitável, pelo menos no atual governo, o Brasil estaria aí do lado dos chineses.